Meus amores, um bom dia, boa segunda-feira, bom trabalho, que Deus abençoe as nossas vidas, né? Que Deus esteja sempre no controle de todas as coisas, por as que nós temos que passar e as que nós não suportamos passar, que Ele esteja sempre no controle, né? Meus amores, agora eu vou soltar o quê? Vou soltar os sonhos, né? Vou soltar os sonhos, vou soltar as Santas Escrituras, mas vou fazer vídeo curtinho, tá bom? Porque eu sei que vocês gostam de assistir vídeo curto. Vídeo curto, né? Então, vou fazer vídeo curtinho pra vocês, né? Meus amores, não é que não tô aqui querendo ganhar like, nem tão pouco. Tô aqui querendo ganhar seguidor, claro que eu quero. Porque quanto mais gente segue, mais gente escuta a palavra de Deus, entendeu? Meus amores, é isso que eu quero, mais alma para Jesus, mais pessoas para escutar a palavra de Deus, e espero que vocês se convertam escutando a pregação de Jesus. Porque nada que eu falo não vem de mim, tudo que eu falo vem dele, vem das Santas Escrituras, entendeu? Quando eu peço a vocês para vocês se arrepender e vocês se voltarem para Jesus, porque Jesus já está voltando, está escrito. Quando Jesus vinha para a terra, que Jesus ia fazer o quê? O sacrifício por nós, João Batista estava falando sobre ele, pedindo para o povo se arrepender que ia chegar a salvação, entendeu, meus amores? João Batista estava batizando as pessoas, entendeu? E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está prestes a acontecer. Primeiro, o que é? Meus amores, vou falar o que? Dos convites que a gente está fazendo a vocês. Todo dia Jesus está na internet, mandando mensagem para vocês. Vocês não percebem não, é? Pois todo dia Jesus está chamando vocês, o arrependimento, Jesus está chamando vocês, que vocês consertem o caminho de vocês com Ele. Porque quando Jesus vir, vocês vão querer subir com Ele, eu tenho certeza absoluta. Mas do jeito que vocês estão, vocês não vão subir com Ele, vocês vão trocar a salvação de vocês. Todo mundo almeja ir para o início de todas as coisas, lá para o Jardim do Éden. Por que vocês não estão aceitando a salvação que Jesus concedeu a vocês, que é justamente para vocês voltarem para lá? O que tem de diferente? Porque a gente tem que se santificar. Mas é claro, meus amores, lá no Jardim do Éden saiu porque pecaram. E a gente tem que se santificar para voltar para lá. Lá Deus não vai aceitar com pecado, com iniquidade, não. Por isso que Jesus está, antes de Jesus vir, Jesus está chamando o povo ao reconciliamento. Endireitar as vossas veredas, entendeu? Vocês sabem o que é vereda, né, meu irmão? Vereda a gente tá com uns caminhos meio tortuosos, né? Aí você tem que ir pro caminho que é estreitinho, que caminha com Jesus, entendeu? Bora lá? Ó, dá pra vocês verem as Santas Escrituras, glória a Deus. Meus amores, eu fiz vídeo ontem pra vocês. Glória a Deus. Meus amores, eu vou soltar logo o sangue do arrebatamento. E vou soltar aqui os sinais da vinda de Jesus. Tá bom? Nas Santas Escrituras. Não é nem os sinais justamente com acontecimento. Vocês prestem atenção. Olha, vocês estão sendo alertados de dia e de noite pela internet. Jesus está usando a boca dessas pessoas e estão falando com vocês. E vocês o vê. Escuta a voz do seu pastor. Entendeu? Vocês querem que Jesus apareça pessoalmente do jeito que ele é nas frente das câmeras? Ele já veio, ele já estendeu a salvação, ele só vem só nos buscar. Nem nesse mundo ele não vai pisar, entendeu? Ele caminha em espírito, mas do jeito que ele tá, assim como ele foi retirado da terra, ele não vai pisar aqui não. Ele vai vir, mas quando ele vir, ele vai ficar nos ares, quando for, para poder fazer tudo novo, entendeu? Cabelinho incomodando, né, meus amores? Bora lá, ó. Meus amores, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Mesmo por que tu solta esse sonho todo dia? Porque, meus amores, não aconteceu ainda não. Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de conserto. Não aconteceu, dá tempo para se consertar, entendeu? Então, meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Ele é um homem muito lindo, muito maravilhoso. Vi Jesus completo.
Não vi os pés porque estava em cima das nuvens, não. Tinha visto os pezinhos dele, né? Mas em outro sonho ele me mostrou, né? Glória a Deus. Ele é surpreendente em tudo, Jesus nos surpreende, né? Meus amores, olha, quando eu tava olhando Jesus, lá direito dele assim, tinha uma carreira imensa de anjo, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Meus amores, quando eu vi aquilo dali, né? Aí eu tirei a vista dos anjos e de Jesus coloquei a vista para onde eu tava. Eu já não tava dentro da minha casa mais quando eu vi ele. Eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhei a rua de uma ponta, a outra ela tava rachada. Com a rachadura aberta lá no início. Ela tava toda rachada, mas ela tava com a rachadura aberta lá no início. E meus amores, eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Meus amores, com certeza é aquelas que dormiram com Jesus, entendeu? As outras vão ser ressuscitadas na segunda ressurreição, não na primeira, entendeu? Mesmo como assim? Tem escrito no livro do Apocalipse, é por isso que eu tô falando pra vocês. Meus amores, aí quando eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus, eu me acordei. Eu me acordei e eu disse assim, vixe, isso é uma visão do que ainda vai acontecer. Essa terra rachada é um terremoto muito grande que vai ter. Igualmente nunca houve. Desde a fundação do mundo, desde quando Deus fez o mundo, nunca houve um terremoto igualmente vai haver agora na vinda de Jesus. Vocês se preparem. Muitos serão o quê? Tirados da terra. Muitas pessoas a gente estamos convidando, chamando vocês a se reconciliar. E vocês não. Pensa que não vai acontecer. O pensamento de vocês é esse. Como se Jesus fosse mentiroso. Não fosse cumprir o que estava escrito, o que ele deixou escrito para nós. Pois se vocês não acreditam, eu acredito. Se vocês não creem, eu creio. E Jesus está mostrando a vocês que está voltando. No dia que vocês verem o sol escurecer, esse dia é o dia da vinda dele. Não há tempo de arrependimento mais não. No dia que vocês verem a lua cor de sangue, não há mais tempo mais não. Quando vocês verem as estrelas caindo do céu, não há tempo mais não. Quando vocês verem o céu se enrolando, não há tempo mais não. Entendeu? É dia de quê? Dia do acontecimento. Noé pregou até o último dia e as pessoas sem se arrepender. Quando Deus disse assim, entra na arca que agora eu vou fechar a arca. E todo mundo mangando ele fazendo um pouco. Sem menos esperar pelo que ia acontecer com eles. Por isso que eu digo, vocês são igualmente o povo do dilúvio. Que vocês não se arrependem, vocês têm que haver arrependimento. Como é que Jesus pode fazer algo por vocês? Me explica como é que Jesus vai salvar a vida de vocês. Me diz como é que Jesus vai salvar a alma de vocês. Se vocês não querem. Se vocês não aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ai, quando for no dia Jesus vai me livrar. Vai não. Por quê, meus amores? Porque Jesus só entra na vida da gente se a gente permitir. Se eu chegar na igreja e dizer, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Eu posso morrer amanhã. Ele vem lá e me liberta. Vocês estão vendo a diferença? Eu posso perder a oportunidade. Eu era para me aceitar Jesus, eu não aceitei. Posso morrer amanhã. O inimigo das nossas almas vem lá para o inferno. Por quê? Porque eu endureci o coração. Vocês estão entendendo? Ó, quando eu me acordei desse sonho, meus amores, sabe o que foi que eu fiz quando eu me acordei desse sonho? Eu contei, primeiro foi a minha família. Minha família ficou assim com aquela cara de incredulidade, como quem queria dizer que é mentira, né? Aí eu também fiquei na minha, né? Eu disse, não, é pra me guardar mesmo. Já guardei há quase 20 anos, porque quando eu vou guardar isso? Aí eu guardei. E Jesus não se agradou, não. Jesus não ficou gostando da minha atitude, não. Ele me ama, mas não gostou da minha atitude, não. Aí, meus amores, eu guardei por um bom tempo. Tá vendo o que foi que eu fiz? Se Jesus tivesse vindo no tempo que eu tivesse guardado esse sonho, vocês imaginou o que é que vocês iam passar por causa de mim? Vocês já pararam para raciocinar? Aí, meus amores, quando eu resolvi soltar esse sonho na internet, Jesus continua aparecendo para mim, entendeu? E eu continuei soltando para vocês, entendeu aí? O que é que Jesus está fazendo? Jesus está se comunicando. Jesus está. Antes dele fazer algo, ele alerta vocês. Agora, ai, se você der ouvido, né? Ó,
Vou soltar aqui o dia da vinda de Jesus para vocês verem que não é assim como vocês pensam. Ai, vai ser um dia maravilhoso. Vai só sumir o povo da terra, vai ficar tudo normal. Nada normal. Entendeu? Vou fazer esse vídeo. Né? Vou fazer, soltar os versículos da Santa Escritura agora. Porque, meus amores, eu soltei e ficou grande, né? O sonho, eu soltei e ficou grande. Mas agora eu tenho que soltar as Santas Escrituras. Aqui em Apocalipse. Agora, ó. É Isaías 66. Isaías 66. O Isaías é aquele profeta que Jesus sempre falou. Ele falou que Jesus abre a boca dele por parábola. Então, se eu vou soltar a mesma coisa, não vou soltar a mesma coisa, vou soltar o versículo da vinda de Jesus. Preste atenção. Quando nós morremos aqui nessa terra, nós nascemos em outro canto, vocês sabiam? Preste atenção nesse versículo. Muitas pessoas acham que isso aqui é o que? Ah, Isaías profetizou, aqui é Israel. Esse aqui não é Israel, não. Isso aqui é o que? A vinda de Jesus. Preste atenção. Porque num dia só, em um dia, Jesus vai fazer nascer um país inteiro de só judeu. Verdadeiras pessoas que amam Ele, adoram Ele em espírito e em verdade. Entendeu? Ó. Isaías 66, o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. Ó. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz a um menino. Antes de quê? Antes dela o quê? Tá de parto, né? Antes dela tá de parto, ela deu à luz. Você prestou atenção aí? E eu encerrei esse versículo. Ó. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz a um menino. Um menino representa um país. Vocês prestem atenção? O país de judeu, essas pessoas que foram compradas com preço de sangue do sacrifício de Jesus. Por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus. Vai na igreja, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero colher o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por mim. Porque eu sem Jesus eu não sou nada. E Jesus em mim, eu tenho salvação e vida eterna, entendeu? Ó, preste atenção. Vou continuar aqui, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode ser aí fazer nascer uma terra num só dia? Você está vendo aí? Jesus está dizendo que quem poderá fazer? Quem poderá fazer? Nascer uma terra num só dia? Vocês entenderam aí? Nós somos feitos de quê? Da terra, né? Nós somos o quê? Pó. Você está vendo aí? O que é que Jesus está dizendo aqui? A gente tem que entender a palavra de Deus. Eu falo com vocês, eu converso com vocês abertamente. Entendeu? Ó, continuando. Eu vou repetir do começo, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Poder ser aí, fazer nascer num só dia? Num só dia? Nascer uma nação de uma só vez? Quem pode fazer isso? Só Jesus. Aí as pessoas chegam e dizem assim, não, a nação de Israel nasceu num só dia. Não, meus amores. Aqui ele tá falando é as pessoas morrer. Morrer assim, meus irmãos, porque vai passar da morte para a vida no arrebatamento. Esse dia aqui é o que tá falando da vinda de Jesus. Da luz. Entendeu? A figueira, ela nunca morreu. Israel nunca acabou. Deus fez o quê? Que ele se espalhasse no mundo inteiro. Mas Israel nunca morreu para nascer de novo. Abra entende a mentalidade de vocês. Israel nunca morreu. Israel sempre foi, sempre será. Mas nascer é completamente diferente. Dar a luz é o quê? Foi gerado, entendeu? Gerou pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Entendeu? Foi gerado pelo sangue de Jesus. Entendeu? E o que chegou a hora de quê? De nascer. Nasceu num só dia, numa só vez. Entendeu? Uma nação inteira de israelita, de judeu. Mas os verdadeiros judeus, igualmente a Jesus. Entendeu? Ó, mas Sião esteve de parto e já deu a luz a um menino. Sião, o que é Sião? O judeu, entendeu?
por acaso faço chegar a hora de nascer e não deixo nascer. Isso aqui é Jesus, presta atenção que ele está dizendo, que ele pode fazer chegar a hora dele vir buscar nós na terra, determinado, e ele empatar, e ele não deixar nascer, não deixar nós sair daqui para ir para onde ele está, entendeu? Mas olha o que ele diz aqui. Porque, meus amores, tá tudo no controle dele. Tá tudo sobre o controle dele, o controle do nosso Pai aqui na terra, entendeu? Aí a pessoa diz assim, não, isso aqui é sobre a videira, não é sobre videira não. Lê as Santas Escrituras, se consagra e pede entendimento a Deus. Nós estamos prestes a nascer em outro canto. Nós, dessa geração, nós estamos prestes a nascer em outro canto. Nós estamos prestes a sair dessa terra, entendeu? Para o quê? Para habitar com Jesus. E lá, Jesus vai separar os bodes e as ovelhas, entendeu? Preste atenção, tem tudo escrito. Agora eu não sei por que vocês não dão importância. Continuando aqui, vou terminar. Vou repetir do começo o versículo. Por acaso faço chegar a hora de dar a hora do parto. Por acaso faço chegar a hora do parto e não deixo nascer. Jesus foi bem claro. Vocês entenderam aí? Continuando. Diz o Senhor. Tá vendo como era ele? Tá vendo como era não? Como é, né? Ó, por acaso fecho o ventre, sendo que sou eu que faço da luz. Você está vendo? É ele que faz da luz. É ele que faz a gente nascer. Por isso que Jesus se referiu àquela passagem que é impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascer de novo. Se nós não morrermos nessa vida. Vocês entenderam? Aqui todo mundo sabe que vai morrer um dia. Aí vocês vão morrer e vão nascer em outro canto. Parou para raciocinar o dia que vocês vão nascer? Mesmo vamos nascer onde tu tá dizendo. Não, meus irmãos, não é bem assim não. Foi de lá que nós fomos expulsos por causa do pecado. Se tu tiver com pecado e tudo, aí eu vou nascer lá. Nasce não. E nem tão pouco se tu não tiver colhido o sacrifício de Jesus. Gosto de deixar as coisas bem claras. Porque, meus amores, lá no céu não entra pecado não. Quem foi que disse isso? Nem entra pecado, não entra hipocrisia, não entra mentira. Entendeu? Quem é o dono da verdade é Deus. Quem é o dono da verdade? Jesus também. O Pai e o Filho, tudo misturado junto lá no Jardim do Éden. Quando ele foi formar o homem, eles fazemos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele estava não. Ele já estava com quem? Com Jesus. Por isso que eu digo, a verdade é do Pai e do Filho. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Entreguei. Agora, vou passar para o quê? Para o livro do Apocalipse para entregar isso para vocês, tá bom? Para confirmar tudo sobre a vinda de Jesus nesse sonho que eu tive, entendeu? Vou aproveitar um pouquinho grande, eu faço esse vídeo de 2 vezes. Mas eu vou soltar para vocês, bora lá. Não vai custar nada, não vai doer, vocês só tem que escutar, né? Pronto, ó. Havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Vocês viram aí? Na vinda de Jesus. Isso aqui é a vinda de Jesus. Preste atenção, vou ler do começo. Ó. E, havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de sigilo. E a lua tornou-se como sangue. Você está vendo aí? A lua se tornou como o quê? Como sangue. Continuando. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígado verde, abalada por um vento forte. Glória a Deus. Aceita Jesus, caminha com Jesus. A terra está prestes a passar por algo que nunca aconteceu, que é o nascimento de uma nação inteira de judeu. E também, né, justamente para eles irem acreditar em Jesus, né? Mas Jesus disse que só vinha, preste atenção nos detalhes que Jesus fala. Jesus disse que vinha quando eles começassem a clamar por ele. Antes disso, Jesus não veio, não. O povo de Israel ainda não começou a clamar, não. Eles ainda vão entrar na peia para poder eles começarem a clamar, chamar por Jesus e chamar por Deus. Até uns que eu já vejo que já estão começando a chamar.
Então, meus amores, nós estamos prestes a passar por algo que nunca passou na humanidade. Preste atenção. Esse terremoto que vai ser tão grande, até as ilhas vão mudar de canto. Eu vou ficar falando, não, eu vou ler pra vocês, ó. As estrelas do céu cairão sobre a terra. Isso é normal? Claro que não, né? As estrelas caem do céu pra terra. Tu acha que isso é normal? Nada é normal. Como quando a figueira lança de si os seus fígados verde, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram movidos dos seus lugares. Aqui, olha o que, é que Jesus está dizendo. Todas as montanhas e ilhas serão o quê? Removidos do seu lugar. É normal? As ilhas que vão ser movidas dos oceanos, vai ficar normal o mar? Não, o mar vai ficar normal, o mar não vai sentir nada. O mar não vai sentir nada com um terremoto que nunca houve. Tu acha que o mar não vai sentir nada? Tu acha que as ilhas se mudando de canto dentro do mar, tu acha que o mar não vai sentir nada? Os montes mudando de canto, vocês acham que não vai sentir nada? Meus amores, alerta, tem algo para acontecer que nunca houve. É agora na vinda de Jesus. Fora as pessoas que vão sumir, né? Fora, vocês não vão ter nem tempo para poder ficar falando sobre isso. Os acontecimentos. Depois eu vou ler sobre isso, né? Para poder falar com vocês. Não sei se é 3 dias, né? De escuridão, não sei. Depois eu vou ler. Não vou falar não, porque eu não sei. Quando eu ler, aí eu falo para vocês, né? Leio para vocês, quer dizer. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, voltando, já estão indo, já estão começando a se esconder e guardar as coisas, mas isso não vai fazer com que vocês escapem da ilha de Deus. Vocês podem ser soterrados e nunca mais saírem de lá. É pior ainda. Não se esconde, não se esconde. Bota o rosto no chão, pede perdão a Deus. Melhor do que vocês se esconder. Se esconder, vocês estão demonstrando a Deus que vocês estão o quê? Que vocês não estão arrependidos. Arrependimento é botar o rosto no chão. Tá acontecendo, se chegar esse dia acontecer, vocês tiverem, né? Tá acontecendo, bota o rosto no chão. Perdoa, Pai, perdoa, perdoa. Então, perdoa. Pedir perdão, não chegar a se esconder, não. Como tá escrito aqui. E vocês vão fazer isso, porque tá escrito. Mas é o conselho que eu dou a vocês. Aceita Jesus. Ou então, pede perdão a Ele. Entendeu? E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Olha, vocês estão pedindo até para esconder do rosto dele. Tão grande é o vosso pecado. Do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. O tempo católico, né? Com que? Com idolatria, conduzindo essas ovelhas ao abismo. Com o quê? Com idolatria. Vocês sabem que Deus nunca se agradou com idolatria. Por que vocês fazem isso com as ovelhas dele? Aí a ira dele vai vir? Não pode não. Vocês têm que colher. Mesmo, mas, meus amores, sabe por quê? Porque não há arrependimento. A humanidade, o povo não se arrepende. Se vocês estão dentro da igreja católica, vocês estão vendo que isso é errado, Deus lhe ensinou uma coisa e estão fazendo outra, porque que vocês continuam obedecendo a doutrina dos homens? Se vocês é para obedecer a doutrina de Deus. Por isso que Jesus diz: examinai a escritura, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Se tu vai só pelo que os homens falam para ti, sem ler as santas escrituras, eles vão ler o que eles querem que vocês escutem, não é o que Deus quer que vocês saibam. Entendeu? Vou ler aqui o último. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar?
Ninguém. Ninguém poderá se livrar. O certo é o quê? É vocês se consertarem, endireitar as vossas veredas, os vossos caminhos. O certo é esse. Entendeu, meus amores? Eu entrego esse vídeo a vocês. Entreguei aqui o que eu tinha que entregar para vocês. Conversei um pouquinho com vocês. Porque, meus amores, o povo do dilúvio, eles se arrependeram. Mas no dia que estava acontecendo. E para eles não tiveram salvação. Tu acha que para essa geração vai ter salvação quando vocês verem que vocês estiverem prostrados perante a ele? Não há. Entende? Eu estou tentando explicar isso. Jesus disse que a vida dele seria igual no tempo do dilúvio. As pessoas estavam casando, se dando em casamento, vivendo do jeito que quer, do jeito que gosta, achando que Jesus não ia vir e nada disso ia acontecer. E chegou no dia. Deus disse, entra na arca, Noé, que eu vou fechar a porta e ninguém a entra. Por quê? Porque tiveram chance, tiveram oportunidade. Igualmente a vocês. Igualmente a vocês. E o povo? Não, 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 não. Aí quando chegou o dia, foram lá para a arca. Noé abre, do mesmo jeito que vocês vão fazer com Jesus, bater na porta. Jesus perdoa Jesus, nossos pecados, nossa negligência. Leva nós contigo. E Jesus vai dizer o quê? Aquela passagem das virgens. Eu vou soltar a passagem das 10 virgens para vocês. Que é isso que vai acontecer no arrebatamento. Mas por quê? Ei, não é falta de aviso, não. A Jesus está direto na internet conversando com o povo. E o povo não acorda. Meus amores, fui. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Escuta Jesus. Eu tô mandando vocês escutar a palavra de Deus, para vocês não se referirem a mim. Eu não fiz sacrifício por vocês, não. Eu tô levando o id dele. Quem morreu na cruz do Calvário foi ele. Quem levou 40 açoites foi ele. Quem foi cuspido no rosto foi ele. Quem padeceu subindo o madeiro para ser crucificado no monte lá do Monte das Oliveiras, não, no Monte das Cruzes, não sei nem como é que chama, né? Foi ele. Entendeu, meus amores? Quem foi perfurado o peito foi ele. Quem foi furado as mãos foi ele. Então, se Jesus está falando com vocês que há tempo de arrependimento, há tempo de mudança, há tempo de transformação. Entendeu? Meus amores, fui. Eu amo vocês. Jesus ama vocês. Por isso que Jesus está insistindo com vocês. Jesus vai insistir até antes do último dia. Quando chegar no dia, pronto. Ele vem e acabou. Aí, se vocês quiserem, né? Que eu não sei, né? Se ainda vai ter, né? Pelo que eu tô lendo o livro do Apocalipse, eu comecei a ler ele agora, né? Pelo que eu tô entendendo, eu não sei se vai ter segunda oportunidade, não. Mas também no livro de Mateus diz, eu também não sei, né? Mas tem que ler bastante o livro do Apocalipse. E também tenho que ler o quê? O livro, justamente o livro de Mateus, porque no livro de Mateus também tem dizendo uma coisa, né? E eu jamais vou contra a palavra dele, né? Por isso que eu digo, eu vou falar que Jesus está vindo, mas vocês têm que quê? Porque pelo que eu entendi, no livro de, um pouquinho que eu li, né? Após isso tudo que vai acontecer, quando Jesus vir, é para a ressurreição, já a ressurreição e já para o reinado de Jesus. Agora tem dizendo que também Jesus vai vir no cavalo, né? No cavalo branco. Acho que é depois do arrebatamento. Por isso que eu digo, meu irmão, eu tenho que ler para poder soltar para vocês, entendeu? Vou ler para poder soltar para vocês. Eu não posso chegar, abrir a boca e soltar as coisas para vocês sem ler, não, entendeu? E nem tampouco dizer que vocês vão ter outra chance depois do arrebatamento, não. Porque ninguém sabe, ninguém pode abrir a boca e falar isso. Porque ninguém sabe quais são os dias que nós estamos vivendo na Terra e quem são essas pessoas que vão ser tiradas no arrebatamento. No arrebatamento, Jesus vai vir para pegar muitas pessoas, mas muitos crentes, descrentes, tudo vão com ele. Como é que eu vou abrir a boca e vou dizer que ainda vai ficar gente na Terra? E vai ficar porque também tem dizendo que umas pessoas vão querer que os montes caiam de lugar, então vai ficar gente, entendeu? Por essas coisas dá pra gente entender que ainda vai ficar gente. Mas, meus amores, será que eles vão suportar? Se essas pessoas ficar, será que elas vão suportar? Elas viverem passando fome e necessidade porque não pode comprar mais nada, e nem tampouco, e elas vão querer que elas, o quê? Elas se curvem perante uma imagem, e elas jamais vai se curvar. Se elas se curvar, elas perdem a salvação. Então, vocês acham, meus amores, que vai ser uma vida fácil depois da vida de Jesus? Quem ficar nessa terra vai não. Vai ser uma vida terrível, vai ser uma vida de perseguição. Igualmente,
Aconteceu com os discípulos no ministério, no começo do ministério de Jesus. Vocês querem ficar na terra? Tá? Se vocês ficarem, porque eu não sei quem que vai ficar na terra, quem não vai ficar, né? Na vinda no arrebatamento, né? No arrebatamento, só Deus sabe quais são as pessoas que ele vai tirar da face da terra, né? Quem vai subir com ele, quem vai subir para ser colocado lá no lago de fogo, né? Porque tá dizendo que vai separar os bodes das ovelhas. Então, ele vai juntar tudo. Por esse versículo dá para vocês entenderem que Jesus vai juntar todos. E vai o quê? Separar. As ovelhas para um lado e os bodes para o outro. Entendeu aí? Meus amores, eu fui. Espero que eu tenha... Espero que eu não. Espero que a palavra de Deus tenha entrado que na mente de vocês. Que ela germine e que seja uma árvore linda e que ela dê fruto. O pouquinho de fruto que vocês der para Jesus faz grande diferença na vida de vocês. Entendeu?